Me chamo André Luiz Melo de Assis, tenho 44 anos, sou nascido na cidade de Suzano, em São Paulo. Minhas frustrações começaram logo cedo. O meu pai, para melhorar as finanças da família, ele decidiu fazer um bar na nossa casa. E eu fui tomar conta desse bar. Foi aí, através desse bar, que veio foi a porta de entrada para os vícios na minha vida. Eu comecei a beber. E aí comecei primeiro com cerveja, depois com bebidas fortes, como conhaque, enfim. E aí foi até eu conhecer a primeira droga, que foi o remédio, né, um comprimido de Artane, que é um remédio para pessoas que têm problemas psicológicos, que é usado como droga. Após o Artane, anos depois, comecei a usar maconha e, por fim, foi a cocaína. Eu comecei a ficar dias fora de casa, acumulando dívidas, trabalhava, mas não via fruto desse trabalho, passava noites em claro. A pessoa da minha família que mais sofreu foi minha mãe. Foi até interessante o que aconteceu, porque minha mãe começou aí escondido da família toda. Falar que ia para a Igreja Universal, acho que era um absurdo para a gente. Então minha mãe ficou indo, acho que de 6 a 8 meses, escondida de todo mundo. E aí falávamos, a senhora vai ser roubada lá, aquele bando de ladrão. A mesma conversa que todos falam, a gente também falava. Eu não imaginava chegar à Igreja Universal. Eu não queria a Igreja Universal. Porém, como eu estava com problema no relacionamento, e a minha mãe havia sacrificado. Então, logo depois dessa campanha que minha mãe sacrificou, ela parou de me cobrar vir para a igreja. Só que de alguma forma, eu não sei explicar como, hoje eu posso dizer que foi, tenho certeza que foi Deus, eu comecei a me sentir cobrado por ela. Não que ela estivesse me cobrando. E eu pus na minha cabeça que eu precisava sair de casa. Só que eu estava num relacionamento e já me envolvendo emocionalmente com outra pessoa. E essa pessoa que eu estava no relacionamento com ela odiava a Igreja Universal. E eu falei, a única forma de eu me desvencilhar dela é eu falar que eu quero me casar e ir na Igreja Universal. Eu falei isso para ela, eu falei, eu quero me casar com você, só que eu só caso se for na Igreja Universal. A minha esperança era que ela dissesse não. E para minha surpresa ela falou, não, tá bom, então vamos nos casar na Igreja Universal. Foi dessa forma que eu fui parar na Igreja Universal. A busca do Espírito Santo, só que o pastor fez uma pregação que mexeu comigo. Aquele complexo que eu tinha, aquela tristeza que eu trazia, saiu assim, milagrosamente. Naquele momento ali, eu senti uma paz. Eu fui para casa, eu dormi aquela noite. E aí eu falei assim, não, eu vou começar a ir para a igreja. Foi quando veio a minha primeira fogueira santa. E aí nessa fogueira santa, eu já não queria mais aquilo, já não tinha desejo mais pelaquele mundo, porém eu já tinha ouvido falar do Espírito Santo. Eu já tinha ouvido falar da importância do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E um detalhe muito importante, o que mais me chamou a atenção na igreja, lógico que o milagre que aconteceu, da minha angústia, daquilo que eu sentia, a cura, tudo isso foi maravilhoso para mim. Mas o que mais me chamava a atenção, o que mais me deu desejo para ter o Espírito Santo, foi eu ver o brilho dos obreiros. Eu olhava para os obreiros, eu via anjos ali. Eu falava, esse pessoal não é normal. Eu nunca fui tão bem tratado. Em lugar nenhum como eu fui na Igreja Universal. Com os obreiros. E eu falei, eu quero ter o que eles têm. Eu preciso encontrar isso que eles têm. Não, eu nem pensei em coisa material. Eu estava para ser mandado embora, enfim, mas eu não queria nem saber disso. Eu olhei para os obreiros e falei, não, eu quero isso para mim. E aí eu fiz a minha primeira campanha pelo Espírito Santo. Meu pedido foi esse, eu quero receber o Espírito Santo. E aí fiz a campanha. Na época eu fiz o meu melhor ali, o que eu podia fazer, com muita dívida ainda, mas eu fiz o meu máximo para aquilo. E mais do que só o valor monetário, eu me distanciei das amizades, os vícios eu já tinha abandonado. E aí eu me virei para a parede na igreja e falei com Deus, falei, se eu tivesse
num terreiro de macumba, invocando um Exu, invocando um mal lá, ele viria. Por que o Senhor não vem sobre mim? E foi nessa hora que o Espírito Santo, ele tomou conta do meu ser. E nessa hora eu veio um gozo na minha alma, uma convicção. Foi, sem dúvida, o dia mais glorioso da minha vida. Ali eu me tornei, de fato, um novo homem, com novos pensamentos. É nesse dia mesmo que eu recebi o Espírito Santo, eu fui para casa. Só que assim, né? Eu fui para casa, parecia que eu estava nas nuvens. E aí, eu até de uma forma egoísta, eu posso dizer assim, eu pedi a Deus no final da busca, falei, Deus, eu quero morrer agora, porque eu acho que eu não vou viver mais nada melhor do que isso. Eu quero continuar com o Senhor. E aí, na hora que eu olhei no espelho, eu percebi, assim, o meu semblante era outro. Eu percebi a mudança. E não foi só eu que percebi. As pessoas que me conhecem, que me conheceram, elas todas comentaram. Eu comecei, foi uma revelação através de uma fogueira santa. Eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Eu já me incomodava muito com respeito a eu estar trabalhando para os outros. Então eu tomei a decisão, trabalhava na empresa, e aí eu pedi demissão dessa empresa. Saí, eu lembro que a minha rescisão, ela deu 40 mil reais, foi o dinheiro que eu tinha, e eu fui convidado para adquirir uma loja. E no caminho eu fui pensando, falando com Deus, falei, e estava muito próximo já da Fogueira Santa, já sabia que ia ter a Fogueira Santa, estava já chegando na época. E no caminho eu fui pensando, eu tenho que fazer mais para Deus, nunca mais para o homem, tem que ser mais para Deus. Eu tinha 40 mil, eu pensei da seguinte forma, eu vou oferecer 10 mil na sociedade, e os outros eu vou apresentar no altar. E quando eu cheguei lá, a pessoa me fez uma proposta para mim ser sócio dela de uma loja muito bonita, no centro de São Paulo, mas ela queria 40 mil reais, que era o valor que eu tinha. E é óbvio, eu sou humano, naquela hora eu li a loja, me deu muita vontade de falar, eu tinha o valor para fazer, só que eu disse para ela, eu falei, não, eu não tenho, não posso, eu não tenho esse valor. Na verdade eu já não tinha mais, porque eu já tinha colocado dentro de mim que não era mais meu. Eu falei, o que eu posso fazer é dar 10 mil, eu consigo dar 10 mil para entrar nessa sociedade. Aí a pessoa não concordou, e eu virei as costas, estava indo embora. Triste, porque a pessoa não tinha concordado, mas sabia que Deus ia me honrar. Mas antes que eu saísse da loja, essa pessoa me chamou de novo e falou, André, pode trazer o valor, nós vamos ser sócios nessa loja. Então foi ali que eu comecei. E assim, eu vi muitos sinais ali naquela loja, naquele começo. E dessa loja, aí eu fui para a segunda loja, e aí uma terceira loja. Passei a 12, depois eu passei a 15, depois daqui a pouco eu estava com 25 lojas. E aí a rede foi crescendo e novas oportunidades foram acontecendo. Daqui a pouco eu estava com 50, 100 e hoje nós estamos aí com uma rede de mais de 220 lojas e graças a Deus bem. E, né, hoje Deus me abençoou, aquela pessoa que tinha uma pessoa, tinha outra. Hoje eu sou casada com uma mulher de Deus, uma pessoa maravilhosa que me respeita, que me dá carinho, que me dá atenção. Me deu um filho maravilhoso. Então assim, hoje a minha família é abençoada, eu tenho um lar abençoado. Não é só um apartamento luxuoso, não é isso. O que eu vivo na minha casa vai além disso, muito além disso. Eu sei que sempre vai ter uma solução para toda situação. Então hoje a gente tem essa paz, tem essa tranquilidade e a vida está cada dia melhor. O altar para mim, eu poderia falar aqui que ele é a porta para todas as bênçãos, ele é o lugar de cura, de libertação, foi tudo que aconteceu comigo. Mas para mim o altar, ele é muito além disso. Ele é sim uma porta, mas eu acho que para o reino de Deus. Não é somente para um bem de vida aqui. Porque o primeiro bem que o altar me deu foi o reino de Deus. Foi o Espírito Santo.